para ser uma ideia mais introdutória. Então, devo passar primeiro por questões do que é o PS, explicar como funciona o campeonato e como que funcionam os critérios. E no finalzinho eu vou dar algumas dicas sobre como é que a categoria funciona. E meu Duolingo resolveu mandar a notificação agora. Pronto. Compartilhar a tela aí para vocês. Vocês me contam se vocês estão vendo. Foi. Eu estou usando esses slides porque são comum também de a gente usar nos senatos. Dei umas incrementadas para essa reunião. Gente, o que é o PS essencialmente, né? O PS é uma modalidade de oratória. Ela é diferente de como a gente pensa o BP. Supondo que vocês já tiveram um contato prévio com um pouquinho dos dois, vamos fazer umas diferencinhas entre um e outro, né? Eu gosto muito de acreditar que o PS ele é uma categoria complementar. Na verdade, que o BP e o PS eles fazem um serviço de um ajudar o outro. Afinal de contas, quando você está debatendo na argumentação ali durante o BP, né, que é o modelo parlamento britânico, você costuma ter uma dificuldade, um ônus, que é de clareza. Passar a sua ideia de uma forma clara que o juiz consiga entender, seguir a sua linha de raciocínio e tudo mais. E da mesma forma, o BP te ajuda a desenvolver linhas de raciocínio que são essenciais para o PS. E aí a gente vai tratar sobre isso quando a gente pensar sobre estrutura. Perfeito, então. O que é o PS? Ele é uma modalidade diferente, porque o objetivo aqui não é ganhar na argumentação. E também não é um exercício comparativo. Geralmente, quando a gente está no debate, é um exercício de comparação. Ou seja, eu sou juiz e eu vou comparar as 4 bancadas, as 4 duplas. Aqui, você não está competindo diretamente. Você não está lá fazendo o seu hípico, virando para o seu amiguinho e dizendo: ei, o que você disse está errado. Não. Aqui, você está fazendo um exercício diferente. Você vai construir seus próprios discursos, tentar alcançar o seu máximo, e o que a gente vai comparar no final é puramente a nota. Ou seja, uma nota que eu vou explicar para vocês como que a gente faz esse cálculo todo certinho também. Então, não tem o exercício de você tentar desconstruir o discurso do outro, e é uma categoria individual. O intuito do PS ele é desenvolver tanto essas ferramentas comunicativas para falar para grandes públicos. Pô, Léo, mas eu não falo em público, para que eu vou usar isso? Gente, a gente fala em público. A gente fala em público durante a nossa vida inteira. Vocês falam em público quando vocês estão no jantar da família de vocês tentando convencer o seu tio bolsonarista ou o seu tio petista. Não vou fazer discriminação por tipos de espectro político. Você fala em público quando você está indo em eventos de aniversário, quando você está conversando com 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo da sua turma, tentando explicar a matéria que você... Posso mandar esse slide sim? Mas você está falando em público, você está tentando explicar aquela matéria de última hora antes da prova que você não estudou, coisa que eu estava fazendo uma hora atrás, porque eu tenho prova meia de manhã. E, essencialmente, a gente fala em público o tempo todo. Ou seja, o que a gente está tentando treinar é não só essa capacidade, mas como que a gente vai usar isso para falar com as pessoas no nosso dia a dia também. É uma categoria que desenvolve sociabilidade, que desenvolve a sua oratória, a sua capacidade de organizar suas ideias em palavras e expressões, e também é um bom hobby. Eu acho que muitas pessoas, por exemplo, fazem o PS, muitas pessoas começam o PS, porque não se interessam por aquele exercício competitivo do BP, de argumentar um contra o outro e botar dedo na cara e tudo mais, mas quer aprender a desenvolver essas habilidades que também são essenciais de um para o outro. Onde vocês encontram campeonatos de PS, eu recomendo vocês darem uma olhada em todo o campeonato que está divulgando por aí. Dá uma olhada também no calendário da Fundeb, que é passado todo ano, que geralmente na última aba lá está escrito se o campeonato tem PS ou não. E sempre dá para vocês perguntarem para os seus veteranos, né? O Alex está aí para ficar divulgando o campeonato. Assim como ele fica me chamando para os dele, eu fico chamando eles para os que eu estou também. Então, igualmente, acho que ele tem essa função de encher o saco de vocês para irem em campeonatos. Ok, pensando que a gente já apresentou zero, como que funciona um campeonato. Inclusive, gente, se vocês acharem que o que eu estou apresentando está muito, muito básico, muito lento, vocês podem ir me adiantando, tá? Eu sou professor, então eu tendo a dar umas demoradas em tópicos específicos. Enfim, todo campeonato ele tem suas speaker masters. Eu gosto muito, inclusive, que a gente está tentando
naturalizar para oradores mestres. Eu acho que é um termo muito melhor. Enfim, o campeonato ele tem a sua equipe speaker, que vai ter os seus Speaker Masters e seus novos Speaker Masters. Essas pessoas são quem organizam o campeonato em tudo. Desde criar os conteúdos que vocês oradores vão utilizar para poder pensar os seus discursos, até definir qual é a quantidade de rodadas, qual o tempo de minuto, né, o tempo que você pode usar de discurso em cada rodada. Geralmente você tem ali 3 minutinhos só para cada qualificatória e 5 minutos para uma eliminatória, mas isso pode mudar. E a estrutura clássica de um campeonato são 3 discursos qualificatórios, ou seja, num campeonato online, você vai gravar esses 3 discursos, você vai colocar eles numa pastinha do Drive que vai ser disponibilizada para você com seu nome lá todo bonitinho. O seu Speaker Master vai virar a noite de sábado dele, julgando e vendo esses discursos todos. E quem tiver as maiores notas passa para as eliminatórias, que geralmente é só final. Perfeito? A gente já vai direto para a final. Já vi final com 3 pessoas, já vi final com 6, 7, 8 pessoas. Chega num ponto que às vezes a gente até faz cena. De qualquer forma, cada uma dessas 4 rodadas que geralmente acontecem são divididas em 4 modalidades diferentes de discurso que vocês podem ter, tá bom? O tema livre, a preposição direta, o discurso referenciado e o cenário. Léo, por que vocês inventaram 4 formas diferentes para fazer discurso de oratória? Primeiro, porque é divertido. E segundo, por causa que cada uma dessas 4 vai testar a capacidade do orador de se limitar mais ou menos a um aspecto específico. Temas livres, por exemplo, você fala sobre o que você quiser. É um tema livre, afinal de contas. Enquanto proposições diretas, você vai seguir uma frase que te é dada. No final das contas, eu coloquei ele também, né? A média das notas da classificatória determina quem break e passa para a final, mas isso é um aspecto que a gente vai falar um pouquinho para frente. Vamos tratar sobre esses 4 tipos diferentes de discursos, né? As proposições diretas. Eu coloquei aqui, entre aspas, partes que tem em manual ou de PS. Eu tirei essas informações do manual que a gente utilizou no FMG Open, que foi o campeonato dos Senatos. Mas a maioria dos manuais vai ter as mesmas descrições do que é uma proposição direta, um tema livre, por aí vai, tá? Então, essencialmente, o que é cada um? Eu não fiz um slide para o tema livre especificamente, porque eu acho que ele é relativamente simples, tá? Você tem ali seus 3 minutinhos para você falar sobre o que você quiser. Você vai ser julgado nos mesmos critérios em todos os temas diferentes. E aí você faz um discurso com no mínimo 1, no máximo 3. O Alex, claro que você estava com saudade do FMG Open, né, amigo? Você ganhou. Mas essencialmente o tema livre ele tem esse aspecto de ser bem livre, você fala sobre o que você quiser, que não é verdade na preposição direta. Na preposição direta eu vou te dar uma frase, e essa frase geralmente tem um conteúdo reflexivo. Ela tem uma coisa nela ali que te causa um estigma, uma dúvida, uma reflexão qualquer. Inclusive, geralmente a gente pensa, quando a gente está construindo os temas diretos para um campeonato, em fazer eles de forma que eles sejam abrangentes, que tenham mais de uma reflexão, até porque a gente sempre gosta de ver aquele orador pirado, que solta uma ideia louca e você fala, é isso, esse é o discurso que eu não previ chegando. Eu coloquei ali alguns exemplos, né? Mesmo em um quebra-cabeça bem montado, ainda pode haver uma peça de fora. Os versos do poema vão muito além do que diz as suas rimas. A árvore mais resistente é aquela que se curva junto à força do vento. Cada frase dessa está passando uma ideia diferente. Como ela está passando uma ideia diferente, ela está passando uma reflexão diferente, e cabe a você, orador, tentar trazer um discurso disso. As proposições diretas, então, elas são sobre você extrair essa reflexão e construir um discurso de maneira rápida. Ela tem uma diferença entre o online e o presencial. Em campeonatos online, você tem todo o tempo do mundo para fazer a sua proposição direta. Em campeonatos presenciais, você tem 1 minutinho para pensar. Eu vou te dar essa frase, você tem 1 minuto para pensar e faça o discurso de improviso. Até porque improviso é uma habilidade importante também. Fala, Alex. Cara, uma curiosidade sobre proposição direta é porque, infelizmente, você não participou do PS do pré-WDC da UFSC.
Eu fiz uma proposição direta em sua homenagem, aquela frase, o centro ainda é uma direção. Cara, eu adoro quando isso acontece, tá? Gente, eu sou muito a favor de, em proposições diretas, você pegar a primeira coisa que tá na sua cabeça. Inclusive, muito obrigado, Alex. Me sinto honrado. Mas eu gosto muito dessa ideia de se você pegar a primeira coisa que vem na sua cabeça. E aqui vem a minha primeira dica, tá bom? Geralmente, quando a gente está pensando num discurso, a gente tem essa mania de pensar, nossa, essa ideia que eu vou falar é muito ruim. Nossa, eu só pensei numa coisa muito aleatória. Sei lá, o dia que meu cachorro comeu meu dever de casa. Provavelmente isso é uma boa história, tá, gente? O PS, ele é um exercício de você se colocar no lugar do outro. Então, se a sua história ela é propícia para uma mesa de bar, para contar para seus amigos de uma forma engraçadinha, ou qualquer coisa do tipo, ela provavelmente é boa para um PS. Eu lembro até hoje da minha grande amiga Bia Cioli, fazendo um dos discursos mais bem pontuados do último Nacional, por causa que ela fez um discurso sobre fui comprar sapato com a minha amiga. No final das contas, desde que seu discurso ele seja algo que toque as pessoas de alguma forma, isso é relevante. Pensa que ali é o seu espaço para você falar sobre uma coisa e você tem espaço de ser ouvido ou ouvida. Então, aproveite e agarre essa oportunidade. Perfeito? Então, essas são as nossas preposições diretas. Alguma dúvida em como elas funcionam? Vou supor que não. Vou deixar isso aqui aberto também, no chat. Indo agora para a próxima. Discurso referenciado. Discurso referenciado costuma ser o terror de muito orador por aí, tá? Eu discordo disso, eu gosto bastante do discurso referenciado. A ideia dele é a seguinte: você vai receber um elemento, uma coisa que eu esqueci de comentar aqui nas proposições diretas, tá? Quando você estiver fazendo seu discurso, você não tem a obrigação de usar esses elementos aqui. Então, eu posso fazer um discurso em cima desta primeira frase sem usar o elemento quebra-cabeça, desde que eu ainda extraia a reflexão, tá bom? Voltando por onde eu estava lá no referenciado. Você vai usar um elemento que a gente vai te dar. Geralmente, quando os Speaker Masters fazem o campeonato, a gente decide qual que vai ser o set, qual que vai ser o tema que a gente vai utilizar para fazer nossa série de referenciados. E a partir desse set, a gente vai pegar um exemplo de cada coisa ali, apresentar para os oradores, e vocês usam isso como uma referência. Esse tema, ele é um pouquinho mais abrangente do que o direto. Lembra do que eu comentei? Cada tema varia no quanto que ele te dá liberdade para tangenciar ou não. O referenciado, ele é mais aberto para ideias diferentes do que o direto e do que o cenário que eu vou apresentar daqui a pouco. Você pode falar sobre um elemento daquela coisa que te interessou, só usar isso no seu discurso, não importa, sabe? Aqui eu coloquei um exemplo que eu até aproveitei para pegar esse trem aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu trocar minha tela, apresentar outra coisa. A janela inteira. Ok. Esse aqui foi o exemplo que a gente pegou, que eu peguei do último filme de Open. Eu acho que vai dar para ver. Foi. A gente fechou um set que era sobre figuras mineiras importantes na história. Então, o tema do nosso referenciado era esse. E esse é um exemplo que a gente colocou, né? Um dos. Então, a gente queria que a referência do orador fosse o Pelé. Pô, mas eu não vou só tacar uma foto aleatória do Pelé e falar, faz um discurso. Acho que isso não funciona muito bem. Então, a gente costuma colocar uma reflexãozinha, né? Então, a gente coloca aqui uma frase, pensando na reflexão que a gente gostaria de ver sobre esse discurso, mas os oradores sempre são livres para pensarem de formas diferentes, formas criativas, e fazerem discursos completamente aleatórios. Inclusive, eu lembro que alguém fez um discurso em cima desse, do Pelé, só criticando o Pelé, porque ele era a figura que não se posicionava sobre as coisas, sabe? E isso também é uma forma válida de tratar a referência. Gente, eu já vi referências de tudo quanto é tipo de coisa, tá? Eu já fiz referências sobre lugares históricos, sobre pintura rupestre, sobre obra de arte, sobre fotografia, sobre música. O tema da Copa foram flores. Então, assim, isso é normal, os referenciados serem coisas aleatórias, e isso explora a sua capacidade
de conseguir trabalhar, como é que chama? Ideias diferentes. Por isso que eu falei que o improviso é uma coisa gostosa, tá? Dica do dia: referenciados são temas abrangentes. Então, caso você esteja travado tentando pensar sobre, o que será que eu vou falar nessa referência que eu nunca vi na minha vida, que eu não me importo? Pô, botaram para falar do Pelé, mas assim, eu nem gosto de futebol, meu jogo favorito é cricket. Mas o que eu vou falar? Velho, você provavelmente tem alguma experiência que ou você já teve algum contato com aquela figura, ou a historinha que a gente colocou ali pra você ressoa com uma lembrança sua, sabe? Acho que isso também é válido, e geralmente é isso que salva a gente. Tentem focar menos nas coisas que vocês acham que as pessoas querem ouvir, e mais nas coisas que vocês querem falar do jeito que as pessoas querem ouvir. Perfeito? Alguma dúvida sobre o referenciado? Licença, consegue me escutar? Consigo? Pronto, esse exemplo ele é uma coisa assim meio positiva sobre o Pelé, né? Tipo assim, pelo final muito se diz sobre o peso da coroa, mas para Pelé ela era leve. Só que, então, mesmo sendo um exemplo positivo, um referencial positivo, eu posso falar negativo sobre ele? Tipo, não seria fugir ao tema ou coisa do tipo? Claro que não, porque o referenciado que eu tô te dando em si é a figura Pelé, não o texto. Então, se você quiser pegar essa frase final aqui e dizer, mas para Pelé era leve assim com a bola nos pés, mas infelizmente para ele existiam coisas que eram leves demais que não deveriam ser, tipo a ditadura. Peguei uma frase aqui aleatória, uma ideia aleatória, que eu acabo de vir na minha cabeça. Eu estou usando a minha referência para criticar, tá ligado? Para ir contra. Eu posso fazer um discurso que pouco tem a ver com Pelé, sabe? Tipo, quando eu era pequeno, eu jogava xadrez muito bem. Isso era uma lembrança importante para mim. E eu era conhecido como Pelé do xadrez. Isso também é um jeito de trabalhar a minha referência. Por isso que eu tô falando que é mais o referenciado do que você tangenciar os discursos diretos. Porque no final do dia, o referenciado ele é abrangente para você trabalhar aquela referência como você quiser. Deu para solucionar a dúvida? Deu sim, obrigada. Perfeito. Eu espero que vocês ainda consigam me ouvir, por causa que um dos meus fones resolveu morrer agora. Então vai dar tudo certo. Indo para o próximo. Esse aqui é a paixão de todo mundo. Pelo menos é a paixão da maioria dos oradores. É a minha paixão. E são os discursos que geralmente a gente utiliza nas finais, né? Que é o discurso de cenário. O que é um discurso de cenário? Eu vou colocar para quem aqui é rato de teatro, sempre tem alguma pessoa que fez teatro na infância quando está falando de peça. Sempre tem alguém aí que estava no clubinho da escola. Esse alguém, por exemplo, eu também. E o cenário se parece muito com o exercício de improviso que a gente faz, né? Que é de jogar. Aí, ó, tá vendo? Eu faço até hoje. Eu adoro as pessoas do teatro aparecendo no PS, gente. Então você vai saber do que eu tô falando. Aquele exercício de vou te jogar uma ideia, uma situação, você é fulano numa situação tal, e você incorpora isso para mim. O cenário se parece muito com esse exercício, tá? Então eu vou te dar um cenário aleatório que ele inclui uma situação, ou seja, um contexto sobre o que você está passando, um agente, né? Então você é alguém dentro desse contexto, um local, ou seja, você está em algum lugar, e um objetivo final, né? Aquelas perguntas clássicas de quando, como, onde, porquê, enfim, as proposições. Aqui o seu objetivo a partir do cenário que eu te dei, você pode discursar como você quiser, tá? E aqui eu já vou inserir direto o nosso exemplo para facilitar a ilustração do que eu quero trazer. Cadê? Vamos voltar aqui. Não é isso que eu quero. Aqui eu tô abrindo outra coisa, pera. Downloads. Gente, vamos ter calma por causa que eu sou um curso de filosofia. A tecnologia, ela raramente é minha amiga. Foi. Cortado, mas foi. Pronto.
Esse foi o referenciado do último Mandacaru, né, do último nordestino de debates, do regional de debate, né, que foi sobre a história do Lampião. Então eles davam um contexto sobre Mossoró, 1927. Aí tem esse exercício de ambientação, né, dentro do cenário. O ar da cidade não tem o som dos sanfoneiros, do triângulo e da zabumba, ou do riso das crianças brincando na rua. Em seu lugar há um silêncio, tecido pelo rumor e som pesado dos telegramas vindo de longe. Ou seja, eu acabei de te dar uma era, um local, e uma situação específica, né? A cidade, ela era assim, ela não está mais. Você cresce com a história dos sertanejos que sofrem, que também eram crimes extremamente violentos. Pilhagem e uma força quase mística que amedronta o sertão. Você sabe que essa ameaça é tão real quanto a textura dos papéis dos telegramas em sua mão, que dão a notícia: o Lampião chegará amanhã. Esse referenciado, ele tinha uma ideia de jogar para você a situação de que você é um prefeito, né? Eu li só esse primeiro parágrafo para deixar claro a ideia que estava sendo transparecida, né? Então, uma situação, um local, uma cidade, enfim, um contexto geral. E ele te segue dizendo quem você é, né? Você é o prefeito. E ele te dá uma escolha, né? Você é escolhido e levado para a Praça Central, pois a população conhece sua capacidade de dar vida às palavras. Nessa situação, você pode falar o que você quiser, tá? O Lampião tá chegando. O que você quer dizer? Você quer passar uma mensagem de esperança, de que as coisas vão dar certo? Seja feliz. Você quer passar uma mensagem de combatividade? Não, porque a gente vai pegar esse cara de bota, vamos pegar ele de porrada. Fique à vontade. Você quer fazer um discurso de luto, de funerário. Tipo assim, gente, é isso, foi bom conhecer vocês e tudo mais. Faça também. Aqui eu estou mostrando para vocês o quê? Os discursos de cenário, eles tendem a ser abrangentes para que você possa escolher a forma como você vai trabalhar com ele. Assim como referenciado lá atrás. Discursos tristes, discursos difíceis, discursos sobre vidas penosas e tudo mais, são tão engajativos quanto discursos felizes, otimistas e positivistas, desde que você saiba trabalhar ele de uma forma legal. Perfeito? Alguma dúvida dentro de como que funciona esse cenário? Não, o Wittgenstein não me ensinou a mexer no PC, cara. Foi uma coisa que eu procurei no livro dele e não achei. Só achei metafísica, infelizmente. Enfim. O cenário, portanto, para mim, ele é muito a essência do que é o PS, gente. A essência do PS é você se colocar no lugar do outro. No exercício de você tentar imaginar como que aquela coisa que você está falando é relevante. Como que aquilo importa para as pessoas. Perfeito? Então, aqui eu já vou começar a introduzir uma coisa um pouco mais aprofundada e avançada. Geralmente, o PS, a gente tem critérios diferentes nos quais você vai ser julgado, né? Esses critérios variam entre voz e fala, linguagem não verbal, conteúdo, estrutura e engajamento. Cada um deles segue essa tabela, que é regularizada em território nacional, que cada critério vai de 1 a 15. A gente já fala um pouquinho melhor sobre a tabela, mas eu quero que vocês foquem no seguinte: o objetivo final de um discurso, toda vez que a gente fala com alguém, independente da situação, o objetivo final é engajar. Eu quero que você pegue o que eu estou falando e engaje com isso. Léo, o que significa engajar? Eu quero que você chore, que você se divirta, eu quero que você fique reflexivo, eu quero que você saia pela porta abraçando isso e pensando nisso, sabe? Esses aspectos todos são formas diferentes de engajamento que eu quero levar para o meu público. Geralmente, você tem até um termo que a gente usa muito, muito comumente, que é CTA, Call to Action, né? Você chama o público a fazer alguma coisa com aquilo, sabe? Pô, Léo, então todo aquele negócio que você me contou de que eu podia falar uma história de infância é mentira? Porque eu não tenho como levar isso para o público e só ter relevância. Eu tenho que só falar coisas importantes e bonitas, como sobre política e meio ambiente? Não. A maior parte das vezes, o que importa é a mensagem final. Eu posso contar uma história de vida da minha infância ultra nichada, sobre, sei lá, o dia que eu peguei um carrinho de brinquedo a primeira vez, desde que isso
me ajude a passar uma mensagem final para as pessoas. Perfeito? A voz e a fala, a linguagem não verbal, o conteúdo, a estrutura, são todas formas que eu vou utilizar para chegar nesse ponto final, que é engajar as pessoas. Perfeito? Todos esses 5 critérios, eles são importantes igualmente. Eles tendem a se relacionar de uma forma ou de outra, uns mais em tecido que outros. A tabela que eu estou me referenciando, gente, é esta daqui, tá? Esse é o modelo que eu, pelo menos, costumo usar, mas ela é igual em todo quanto é canto. Ela tem, portanto, esses trechos de 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9, 10 a 12, ou seja, faixas de 3 pontos que tem uma explicação sobre cada um dos aspectos, né? Uma página para a linguagem não verbal, outra para a voz e fala, enfim. Explicando como nós, Speaker Masters, devemos trabalhar os discursos de vocês, oradores, tá? O Alex falou que vai mandar isso no grupo para vocês. Eu sempre recomendo dar uma lidinha para vocês verem como que a gente está julgando. Mas voltando para como que a gente trabalha esses critérios, eu vou poupar o trabalho de vocês terem que ler e vou inserir cada um deles, tá? O que é linguagem não verbal? Quem estiver aí distraído da minha tela e tiver olhado para minha câmera durante a minha fala, com certeza viu que o tempo todo eu estou mexendo a mão. Isso é porque eu sou hiperativo? Também. Mas é porque conforme eu estou falando, eu ilustro as coisas que eu quero falar a partir dos meus gestos. Meus gestos envolvem o meu rosto, até porque todo mundo odeia aquele professor que ele fica só com essa mesma cara a aula inteira, parece que ele é um robozinho e tudo mais. Da mesma forma que a gente tende a gostar mais e prestar mais atenção quando as pessoas ilustram o que elas querem falar pra gente. Significa que você tem que fazer seu discurso fazendo linguagem de sinais? Que você tem que fazer o seu discurso parecendo que você está tentando fazer um jutsu do Naruto? Não. Mas isso significa que você pode ilustrar a sua ideia sem usar a voz e a fala apenas. Sem usar palavras, mas de formas diferentes. A postura de como eu estou, né, como eu fico reto, quando eu quero passar confiança, ou como eu me encurvo para mostrar um sentimento de intimidade, de intimismo, isso são coisas que eu posso utilizar na linguagem não verbal para desenhar o que eu quero falar. Isso, portanto, é essencial demais na hora que vocês estão falando com as pessoas, gente. Quando eu estou falando com alguém, a forma como eu me aproximo dessa pessoa para contar uma coisa importante e deixar claro que isso é importante, isso é uma forma de engajamento. Ou a forma como eu me afasto para demonstrar uma ideia de que isso é a coisa do passado, dolorosa, isso também é uma forma de engajamento. Eu estou transmitindo um sentimento sem usar especificamente palavras. O que complementa esse aspecto técnico é a voz e fala, que é a sua capacidade de modular. Ah, como assim modular, Léo? Gente, tudo no PS é medido pelo quanto que o que você está fazendo tem a ver com o que você está tentando transmitir. Então, se eu estiver tentando transmitir o discurso lá de Mossoró, lá do Lampião, eu quero convencer as pessoas a pegarem armas, e o tom que eu estou usando é esse aqui, falando com vocês normalmente, nossa, não tem uma pessoa que vai pegar uma espingarda. Modulação envolve tanto volume, ou seja, quando eu quero falar algo que é mais importante, quando eu quero passar um sentimento de inflamar as massas, o meu volume aumenta, eu vou falar lá em cima. Eu quero falar quase gritando para que as pessoas me escutem. Quando eu quero falar algo triste, eu não posso falar lá em cima, eu tenho que falar mais embaixo, minha voz diminui, por causa que meu volume transparece o que eu estou falando, é uma coisa mais tranquila. A minha velocidade de voz acompanha isso. Se eu estiver fazendo um discurso sobre luto, eu quero que minha velocidade de voz seja tranquila, para vocês me entenderem, para vocês darem relevância a cada palavrinha. Quando eu estou fazendo um discurso sobre, sei lá, ansiedade social, sobre pressa, discurso sobre São Paulo, sei lá, eu posso falar mais rápido, porque eu quero utilizar essa rapidez da minha fala para deixar vocês ansiosos, para deixar vocês agoniados, para deixar vocês no sentimento que eu quero transparecer. Essas modulações que eu estou fazendo aqui e agora são o que a gente usa para brincar com a voz e a fala na hora de fazer um PS. Ritmo de fala, então, né, que é a velocidade, o tom, se eu vou falar mais grave, tentando denotar uma coisa assim, ou se eu vou falar mais leve, brincando mais com as palavras, abrindo mais elas, isso tudo envolve a forma como eu transmito a minha mensagem.
E tem a ver com quanto que a minha mensagem ela vai ser relevante para aquele público, o quanto que as pessoas vão ter dificuldade de deixar de prestar atenção em mim e o quanto que isso vai ter a ver com a mensagem que eu quero passar. Deu para entender esses dois aspectos técnicos? Sim, eu acho que esse exercício de você fingir que é outra pessoa é normal, sabe? Por causa que tem a ver com você explorar partes de você que você ainda não explorou. Vou contar um segredo para vocês, tá, gente? Muita gente, quando começa no PS, olha para grandes oradores ou para outras pessoas que estão há mais tempo e pensa, nossa senhora, mas essa pessoa tem um talento natural, eu nunca vou ser assim. Isso é uma mentira, tá? Volume, velocidade, tom de voz, gravidade da voz, são todos aspectos que todos nós somos conscientes, em alguma medida maior ou menor. Quanto mais você tenta ser consciente disso, mais te é estranho, por causa que é novo, você nunca tinha parado para pensar na sua voz como essa coisa desconstruída. Da mesma forma, quando eu estou gesticulando muito, eu tenho mais o costume de ficar parado, isso também parece estranho. O que importa é que isso são costumes. Isso são medidas que você vai ali colocando e adicionando nos seus discursos conforme você se sente confortável. Quanto mais você tenta isso, mais isso se torna confortável. E mais isso deixa de parecer outra pessoa. Afinal de contas, gente, outra pessoa você é no segundo seguinte. A pessoa que eu era quando eu comecei a dar esse módulo já é diferente. Enquanto eu estou conversando com vocês, eu estou testando gesticulações que eu nunca testei, eu estou testando vozes que eu nunca testei, e isso é novo, a gente se adapta. E é por isso, inclusive, um dos intuitos de um campeonato de PS. Você testar essas coisas em cenários criativos que você nunca tinha tentado antes. Enfim. Léo, mas em voz e fala está escrito aí que eu tenho sobre pronúncia, sobre ênfase e tudo mais. Mas eu tenho dificuldade de pronúncia. Gente, como eu disse, isso é treinado. Eu tenho certeza que alguns de vocês já notaram que às vezes eu gaguejo, que às vezes eu tenho dificuldade de fala, até porque toda a minha infância eu fui gago, tá? Inclusive, quando eu tô com sono, eu ainda volto para a configuração base de fábrica. O ponto geral pronúncia é uma coisa treinada, é uma coisa treinável e a gente desenvolve conforme a gente fala, perfeito? A minha como chama? Minha dica para isso fale de coisas que você gosta e que você se importa. Geralmente a gente se sente caricato porque a gente está se tirando de uma zona de conforto. Aí a gente está falando e a gente pensa que a gente está parecendo aquele youtuber que começou ontem, que parece meio ridiculozinho, mas isso é uma impressão que a nossa cabeça colocou na gente, tá ligado? No fim do dia, quando você fala sobre algo que você gosta, provavelmente esse sentimento de animação e de soltar um pouco mais vai vir com mais naturalidade, tá? Ah, Léo, mas as coisas que eu gosto de falar é nichado. Bem, isso nos leva ao nosso próximo ponto. Olha o título lá em cima tá errado. Ignore. Conteúdo e estrutura. Gente, conteúdo são as coisas que você utiliza para fazer o seu discurso ter uma ilustração imagética. Se eu quero falar, por exemplo, se alguém vai dar um tema para mim e para o Alex, o mesmo tema, por exemplo, sobre, sei lá, a importância do dever. Talvez o Alex vá fazer toda uma digressão poética em cima de alguma foto de infância dele, que ele vai fingir que é algum filho dele, como ele fez no final aí para trás. Enquanto eu, provavelmente, vou inserir alguma nerdolice de algum anime que eu gosto. E esses são elementos radicalmente diferentes. Mas eles ajudam o orador por causa que eles são familiares. São coisas que cada um, em sua particularidade, consegue se inserir, perfeito? Então, como é que eu mestro o conteúdo? É como que eu vou utilizar elementos de memórias, exemplos, causos, histórias, figuras de linguagem, analogias, metáforas, todo esse tipo de coisa para ilustrar a mensagem que eu quero passar, para deixar ela palpável e geralmente de uma forma que o público se importe e se interesse. Isso significa, essencialmente, que você pode fazer um PS sobre o que você quiser. Eu lembro até hoje que o meu conteúdo mais bem pontuado foi por causa que eu queria falar sobre pressa e eu vi um jornal, tipo o Ou Notícias, sabe? De um senhorzinho que ele tinha uma tartaruga. E para mim, a melhor forma de exemplificar, o melhor conteúdo de tornar imagético essa contradição entre pressa e tranquilidade no modo de vida, era um senhorzinho
no meio de Tóquio, que tinha uma tartaruga gigante. Ou seja, qualquer elemento, se bem trabalhado, pode virar um bom conteúdo. E como é que a gente está ele bem trabalhado? Estrutura. Pô, Léo, então você está me dizendo que para eu pontuar alto no PS, eu tenho que botar um roteiro de cinema, um roteiro assim, com plot twists e reviravoltas. Gente, não. Um discurso geralmente tem 3 minutos. Se você consegue fazer uma reviravolta nisso, larga o PS e vai trabalhar com o roteiro. Você é o próximo Steven Spielberg. No geral, estrutura tem a ver com a clareza. Introdução, desenvolvimento e conclusão, começo, meio e fim, é uma estrutura bem feita. Inclusive, aqui vai uma curiosidade para vocês, tá, gente? Quando a gente encara essa tabelinha aqui, que vocês estão vendo na frente de vocês, a gente não começa do 1. Se você começar o seu discurso, quando você começa ele, a gente já pressupõe que você está no 8, o meio da tabela. Por que disso? Por causa que a gente avalia para baixo conforme o que você está fazendo piora ou tipo, atrapalha o seu discurso, e para cima conforme ele melhora e ajuda. Uma estrutura básica, uma estrutura de começo, meio e fim, vai ajudar demais no discurso. Já pode pontuar um 9, um 10, um 11, um 12, um 13, desde que ela seja bem feita. Ela consegue me entregar clareza do que você quer fazer, consegue me entreter, isso é uma boa estrutura, sabe? Existem oradores que usam esse espaço para fazer monólogos de teatro, e existem oradores que usam esse espaço de estrutura para fazer uma estrutura mais parecida com um stand-up, quase. O que significa que eu posso utilizar formas diferentes de estrutura para contar mensagens parecidas, e o que importa é o quanto que isso faz sentido. Fluidez, transição, ou seja, como assim transição, né? Eu não vou parar de contar a história que eu estava contando sobre eu e minha avó na infância, do nada para falar sobre abacate. Sem eu fazer uma transição bonitinha sobre isso, sem explicar, tipo, inclusive a minha avó gostava de abacate. Isso é uma transição, sabe? Eu estou fazendo esses exemplos bem esdrúxulos, sabe? Bem caricatos, para demonstrar que isso são coisas que parecem mais óbvias do que elas realmente são, sabe? No fim do dia, esses são exercícios que a gente já faz diariamente, sabe? Quando a gente está apresentando um trabalho na escola, na faculdade, ou coisa do tipo, isso já são exercícios que a gente faz, sabe? A questão aqui do PS é ela pegar esses exercícios que a gente faz no dia a dia, você se tornar consciente deles para que você possa treiná-los. Vai parecer caricato no primeiro, mas isso é treino. Quando esse envolvimento pessoal extrapola a linha do profissional? Tá. Sinceramente, acho que nunca, tá? Desde que você não faça um discurso sobre, sei lá, ofender minorias ou trazer de volta o terceiro Reich, eu acho que tá de boa. No final das contas, elementos pessoais da sua vida com certeza contam lições, contam reflexões, contam mensagens, e eles podem ser plenamente utilizados, tá? Conheço bons oradores com 2, 3 anos de carreira, que 95% dos discursos deles são memórias de infância. Ou são, sei lá, causos que eles inventaram da avó, do avô. Ou, sei lá, memórias que eles têm de ouvir as pessoas contarem em mesa de bar, sabe? Isso são todos elementos casuais demais, super pessoais. Mas eles não extrapolam o profissional. E esse é um ponto importante, tá, gente? Você que entrou no movimento agora, porque você quer ser um advogado, que quer fazer uma defesa oral, uma sustentação oral bonita e de qualidade, isso não é um exercício diferente de você contar uma história numa mesa de bar, tá? No final das contas, você está usando as mesmas habilidades. O quanto que eu mudo minha voz para a coisa parecer interessante, o quanto que eu tonifico palavras específicas para mostrar que elas são importantes, o quanto que eu me gesticulo, ando e utilizo o espaço à minha volta, né, andando de um lado ou para o outro para manter a atenção, e são todos os mesmos elementos. Eu só estou treinando eles de formas diferentes. Esse modelo lembra a capacidade do Enéas Carneiro, que tinha brilhantemente, em poucos minutos, fazia um discurso contundente, com a capacidade de articular as palavras de maneira clara, compreensiva e enfática. É exatamente isso, tá? Aqueles discursos do Cortella, que do nada solta uma reflexão, que ele tirou do bumbum dele e tal, essas são ideias que a gente trabalha no PS também.
Frases de efeito possuem maior importância na hora de elaborar um PS? Tem dificuldade em elaborar uma frase de efeito adequada que seja marcante. Cara, eu acho que em suma sim, mas elas não são necessárias para que você pontue alto, tá? E aqui já começa as minhas dicas mais centrais e mais avançadas, tá? Quando vocês estiverem pensando sobre o PS de vocês, eu constantemente falei para vocês sobre o quê? Mensagem. Cerne de mensagem. Ou seja, eu sei que para a maior parte de nós é comum a gente começar a pensar numa história do começo, como que ela se desenvolve e que fim que eu dou para ela. Aqui a gente vai fazer diferente, tá? A gente vai fazer a história pensando a mensagem que eu quero passar, como que eu quero começar isso, e o meio você descobre no caminho porque é mais divertido. Esse tipo de você tentar pensar do fim para o começo provavelmente vai ajudar você a desenvolver frases de efeito, tá? Porque frases de efeito ou marcadores de oratória, né? Ou seja, frases que você coloca ali para marcar a sua ideia, elas só vêm e elas só têm relevância quando você já sabe a ideia final que você quer passar, tá? Se você tiver na sua cabeça maior clareza de onde você quer chegar no final das contas, eu inclusive... Cadê meu caderno, inclusive? Enfim, eu escrevo meus PS num caderninho assim desse tamanho. A primeira coisa que eu coloco lá em cima é onde eu quero chegar naquilo. O caminho até lá é a diversão. Aí você faz do jeito que você quiser, muda à vontade, tudo mais. Mas o que a gente não pode perder de vista é a mensagem central que a gente quer colocar aqui. Então, isso ajuda bastante na hora de elaborar uma frase ou coisa do tipo. Mas, como eu disse, isso não é essencial, tá? Frases marcantes, elas são interessantes, principalmente na hora que você está começando o seu discurso, tá? Dica de estrutura. Discursos, inclusive nessa geração atual que tem o span de atenção de uma ameba, que nós todos conseguimos prestar atenção na mesma coisa por, sei lá, 3 minutos no máximo, é sempre bom a gente ter uma frase marcante no começo. Por exemplo, lá atrás, o Alex falou alguma coisa no chat sobre o melhor discurso dele ter sido sobre que os amigos deveriam querer se ver pelados, ou coisa do tipo. Gente, se eu começo um discurso com essa frase, só o fato do Alex ter soltado isso no chat já deixa você interessado. Isso é uma frase de efeito? Não. É só uma forma interessante de começar uma história. E a mesma coisa funciona aqui na estrutura que a gente está tentando colocar. Deu para entender a ideia de como que funciona a estrutura e como que funciona o conteúdo? No fim do dia, eles se ajudam de uma forma muito bonita. A estrutura vai dar clareza, vai dar intenção e intencionalidade da mensagem no conteúdo. E o conteúdo vai pegar esse biscoito piraquê, água sem sal, que é a estrutura, e dar beleza estética e principalmente identificação sua. É a sua forma de contar essa mensagem. É a sua forma de contar essa história. Isso ajuda bastante. Por fim, o engajamento. Gente, engajamento pode ser 1000 coisas diferentes, tá? Mas principalmente é como que eu capturo a atenção de vocês. Eu posso pontuar baixo no engajamento por causa que eu quebrei o contato visual com vocês e eu tô aqui, ó, só lendo. Eu não tô falando com vocês. Se eu tô falando com vocês e eu não tô olhando para vocês, a tendência é que vocês também não olhem para mim. Igualmente, entenderam? Da mesma forma, engajamento pode ser eu estimular minha plateia a fazer alguma coisa, né? Aquele discurso famoso da Sofia Dantas no Mandacaru 1, que ela foi engajando as pessoas até que ela falou olhem para cima, e todo mundo olhou para cima e descobriu que o discurso dela sobre anti-monarquia acabava com ela mostrando para todo mundo que lá no teto do lugar que eles estavam tinha um selo monárquico, né? E era num espaço público, no espaço do Estado atualmente. Isso é engajamento. Ela pegou a mensagem dela, relacionou com algo do espaço e fez a plateia prestar atenção naquilo. Isso é um tipo de engajamento. Conteúdo, o meu conteúdo ele tem que ser engajativo. Eu tenho que fazer aquilo ter uma referência, uma relação com as pessoas. Aquele CTA que eu falei lá atrás, sabe? Call to action. Chamar as pessoas a prestarem atenção nisso, porque isso é relevante por algum motivo. A estrutura, ela também é uma forma de engajamento quando ela estrutura clareza. Ou seja, recursos persuasivos de fazer piada, uma história envolvente, uma pergunta retórica. Cara, isso tudo são formas diferentes de eu trabalhar um bom engajamento
que, se bem pontuado, coloca meu discurso só lá em cima. No final das contas, esses 5 critérios, eles se ajudam para que você, orador, consiga transmitir a mensagem da forma mais efetiva que você puder, sabe? Da forma que você se interesse. Outra dica, quando você fala sobre coisas que você está se divertindo falando, provavelmente isso passa percebido também, tá? Quando eu tô falando de algo que eu gosto, eu pareço mais sorridente, eu falo mais engraçado, eu faço piada, eu falo até mais confiante, por causa que eu sei do que eu tô falando. Usar esses elementos pode ajudar bastante na hora de você construir o seu próprio discurso. Léo, e no final do dia? Se eu acabei de começar, qual dos critérios eu tenho que prestar mais atenção? A minha dica, nenhum deles. Tente ligar o gravador da câmera e tente fazer do jeito que você quiser, do jeito que você está acostumado. Nós, Speaker Masters, estamos aqui justamente para te dar feedbacks. Então, quando a gente tenta ficar muito consciente de primeira das coisas, provavelmente a gente acaba errando. Todo mundo já tem um talento em cima dessas coisas, tá, gente? Você com certeza tem ou algum conteúdo interessante, ou estrutura, ou uma voz legal. Cara, isso é normal de cada pessoa. O resto a gente desenvolve no caminho. Então, quando eu viro e falo para vocês, não priorizem nenhuma, só tentem se divertir com a atividade, tentem experimentá-la pela primeira vez e ver como é que funciona, é porque é aí que você vai testar o seu chão e perceber onde são os lugares onde você nunca pensou que você tinha dificuldade, onde são os lugares onde você nunca pensou que você tinha qualidade. No final das contas, essa frase que eu coloquei aqui atrás é o que define perfeitamente o PS. Se coloca no lugar do outro do seu jeitinho. E provavelmente você vai fazer um ótimo discurso. Alguma dúvida sobre como que funciona o PS? Eu vou supor que isso é um sonoro, não. Sobre cada um dos tipos de discurso, né? Agora passando rapidinho para dar umas dicas mais finais. Quando você estiver fazendo preposições diretas, eu recomendo sempre tentar fazer esse exercício de improviso, tá? Principalmente quando você tá no online, eu sei que é tentador você só tentar, gravar várias vezes e tal. Mas eu sempre gosto de tentar fazer isso de bate-pronto, porque é um bom treino. Outra dica, preposições diretas são geralmente relativamente simples, tá? Então, uma estrutura de você trabalhar contar uma história sua, relacionar isso com um sentimento coletivo e entregar sua mensagem com uma chamada à ação no final, pode ser uma estrutura confortável que vai te ajudar nas primeiras vezes. Estruturas mais complexas, elas são mais difíceis de pensar em 1 minuto apenas. Então, mas provavelmente elas te dão mais bônus, né? Você consegue alcançar notas maiores. Então, cabe a você pensar na estratégia. Se você estiver confortável para falar sobre aquilo, sobre a sua ideia, vai fundo, testa novas estruturas. Não, mas eu vou pontuar abaixo. Gente, pontuar abaixo eu pontuo no Serasa. Todo mundo pontua abaixo alguma coisa na vida, então o negócio é se você não tentar, você não consegue. Meu Deus, gente. Eu estou em Minas Gerais, está rolando o jogo do Galo e está valendo vaga na final do Continental. Então, ó, desculpa por isso. Eu tomei um sustaço. Deus é pai. Tá maluco. Eu também tenho a camisa do Galo, então assim, tá tudo certo. Eu previ que isso ia acontecer em algum momento. No final das contas, voltando onde eu tava. Preposições diretas, então, tente apostar no simples no começo. E com o tempo a gente vai desenvolvendo melhor e trabalhando estruturas mais complexas, tá bom? Tema livre, que eu não fiz um slide para ele porque eu achei que não era preciso. Gente, fala do que você quiser. Não ironicamente, tá? Eu tenho uma mentorada que ela chegou para mim e falou: Ei, Léo, eu não tenho nenhuma outra ideia para falar de tema livre, além de contar o caso Nardoni. Eu posso? Eu falei, vai fundo. Se você conseguir tirar alguma mensagem disso, vai ser ótimo. Ela, de fato, fez um discurso inteiro de tema livre contando o caso Nardoni. Para quem não lembra, aquele caso gravíssimo que tacaram uma criança de cima da janela, né, e tal. Enfim. Temas livres, geralmente é hora de você, pessoinha hiperfocada, contar sobre aquela coisinha que está na sua cabeça há um tempo.
alguma experiência engraçada, tipo, sei lá, o dia que eu tava dando um módulo e meu pai gritou na porta da minha casa porque o Galo fez um gol. Isso com certeza vai virar um tema livre no futuro, gente. Então, a minha dica pro tema livre é justamente escolher uma coisa que você goste, tem interesse, ou simplesmente que você achou engraçado, porque você viu, sei lá, no jornal, no Instagram, alguma coisa do tipo. Temas livres também te dão mais liberdade de você testar a estrutura, né? Afinal de contas, você pode fazer esse discurso muito antes de você ir para um campeonato, né? Tem orador que já deixa 1 ou 2 livros prontos antes de um campeonato chegar, já para pensar certinho. Eu acho que isso é uma boa ideia no final das contas, tá? Já para vocês irem testando esse exercício de estruturar um discurso e tudo mais. Não tentem escrever tudo que vocês vão falar. Dificilmente vocês vão acertar aquelas palavras direito. A dica no final das contas, então, quando vocês forem falar, não pensem sobre frases específicas. Porque eu pensei numa frase foda que eu queria utilizar. Gente, se ela é tão boa assim, você vai lembrar dela na hora, tá? Se você gravar a ideia que você quer trazer, por que eu quero usar essa história? Por que eu quero usar essa mensagem? Você provavelmente vai chegar lá de forma mais natural. Parece menos caricato como vocês estavam com medo, tá ligado? Todas as modalidades sempre vão ter o objetivo de motivar algo ou chamar a ação. De alguma forma, sim, tá? Mas quando eu falo call to action, não é tipo, todo meu discurso tem que dar uma ideia de ei, levante a bunda da cadeira e faça alguma coisa. Não. Você pode fazer um discurso só reflexivo, sabe? Tipo, chamar a pessoa a pensar sobre um tópico. Quando eu faço um discurso, sei lá, sobre o velhinho da tartaruga, ele não é um discurso, tipo, faça alguma coisa. É um discurso de, ei, você já parou para pensar como que, às vezes, a gente está muito ocupado com a correria e tudo mais, e a gente não para pensar que boas experiências podem ser feitas de momentos de lentidão? Isso é uma reflexão. Eu estou chamando o público a uma ação. Ação de quê? Pensar sobre a minha mensagem. Isso é engajamento também, sabe? Motivar, transformar, convencer as pessoas de algo. O exercício do convencimento não é a única forma que você tem de inspirar e chamar as pessoas à ação, sabe? Curiosidades, sentimentos diferentes podem instigar as pessoas a lembrar do que você está falando de uma forma diferente. Bota fé? Eu acho que isso responde a pergunta, senão você pode me chamar que eu tento responder ela de novo. A gente já tratou do tema livre direto. Sobre o referenciado, acho que eu não tenho mais muitas dicas além do que eu já tratei, né? Nesse tema livre, por exemplo, tem alguma referência geral para escolher um tema? Não. Inclusive, é por isso que muita gente tem a raivinha do tema livre, tá? Você fala do que vier na cabeça. Tanto que eu não tenho um exemplo para colocar aqui. Quando vocês forem para um campeonato, provavelmente o campeonato vai te dar, sei lá, a rodada 2 vai ser um direto, e a rodada 3 costuma ser um referenciado. A rodada 1 costuma ser o tema livre. Quando vocês forem abrir lá os materiais que a gente mandar para vocês, ele vai ter o manual de public speaking, que todo campeonato faz o seu. O manual de public speaking, o protocolo técnico do campeonato e o material para o referenciado e o material para o direto, né, que é a frase e a referência. O tema livre cabe única e exclusivamente a você, meu querido. Como eu disse, escolha falar do que você quiser. Referenciado, acho que eu já tratei de boa parte do que eu gostaria de trazer e tudo mais. E cenário, minha dica, surta. Seja feliz, surta mesmo. Porque eu quero fazer um referenciado do rolê do Lampião, que faz as pessoas acreditarem que só na base do murro a gente vai derrubar o Lampião. Faça, cara. Provavelmente você vai conseguir tirar algo que seja interessante disso. O exercício de você purificar o que é uma boa ideia, o que é interessante e o que não é, vem com o tempo. E vem com o seu gosto de que lado você gostaria de levar. Cenários envolvem você se envolver naquilo. Pensar em detalhes, curtir aquela ideia. E ele pode ser 1000 coisas, tá? Aqui eu coloquei um discurso político, que é o mais clássico, mas afinal, que o Alex mencionou do filme Geopen, ele era um astronauta passando para a humanidade a ideia de que ele achou uma fonte de energia nova. Afinal do TND, você era um professor falando sobre o memorial da ditadura. Gente, cada discurso vai ser diferente, então cabe a você se relacionar com esse agente, sabe? Eu já fiz um cenário que eu era Dom Pedro fazendo o dia do Fico. Esse foi divertido. Enfim, eu acho que esse era o material que eu tinha para apresentar para vocês, gente. Acho que essa é
o PS 101. Sei lá como é que é a expressão que os americanos usam, né, os estadunidenses. Mas enfim, acho que esse é o PS mais básico que você pode construir. Dúvidas, treinamentos específicos, vocês sempre podem me chamar, tá? O Alex disponibiliza aí meu número. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Gente, PS é uma paixão da minha vida. Eu era muito tímido quando mais novo, sempre tive muita dificuldade de comunicação. Como eu mencionei, eu era gago. Então, esse exercício para mim é algo muito novo e que eu gostei muito de treinar nesse espaço de debates. Eu espero que vocês também possam curtir o mesmo espaço da mesma forma produtiva, ou no mínimo se divertir fazendo discurso sobre tartarugas e, sei lá, amigos pelados. Léo, cara, não sei se você vai perceber, eu tentei deixar o bigode que nem o de Rafa, que não do Muri, mas eu não tenho o mesmo molho que eles. Mas, cara, eu só tenho realmente te agradecer de verdade. Desde o Sergipano, você foi um... Desde o Open, na verdade, desde o FMG Open, você foi um amor comigo, eu só tenho realmente te agradecer. O FMG Open, o Sergipano, e aqui tá prestigiando a gente. Você não sabe o quanto é importante, então, aos que estão prestando atenção, mandem agora coraçãozinhos, palmas e celebrações, porque, cara, de verdade, foi uma capacitação muito boa. A gente tem um carinho muito grande pelos Senatos, especialmente por você também, por ter nos permitido ter esse privilégio de te ter aqui conosco. Você faz parte da história da Tobias e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou um amigo seu, se assim eu posso dizer. Então, saiba que da mesma forma que a gente conta com você e contou com você hoje, saiba que você pode contar comigo com tudo, com a Tobias com tudo, tá bom? Inclusive, estendendo os agradecimentos. Gente, muito obrigado novamente pela paciência de estarmos aqui às 23 horas falando sobre oratória e surtos psicológicos e hiperatividade. Então, é incrível de verdade. Lembra que eu falei que ia passar a dinâmica para vocês? Teremos uma dinâmica de PS de proposição direta. Mandarei assim que acabar a capacitação lá no grupo, todos os detalhes para que vocês possam ler com calma e depois fazer, tá bom? Mas, Léo, se você tiver mais alguma coisa para falar, Ana, Júlia, se tiver mais alguma coisa para comentar também, pode ficar à vontade. Se alguém tiver mais alguma dúvida, também levante a mãozinha ou fale pelo chat que a gente está aqui respondendo. Eu acho que é bem isso mesmo, tá, gente? Muito obrigado por terem me ouvido. PS só existe, fala só existe quando existe interlocutor. Então, muito bom poder falar com vocês. Um abraço a Tobias Barreto, uma sociedade que tem muita minha admiração. Espero poder encontrar vocês em outros campeonatos. E quando me encontrarem em campeonatos, seja como Speaker Master, seja como orador, podem encher meu saco para falar sobre isso aqui, é um hiperfoco meu. Dificilmente vocês vão estar me incomodando se o assunto for PS. Dificilmente vocês vão estar me incomodando, ponto. Mas enfim, estou sempre aberto também a feedbacks, a módulos específicos e igualmente o Senato estende a mão a Tobias Barreto sempre que necessário. Perfeito, meu lindo. Inclusive, então, para a gente ter um pouquinho da Senato no drive da Tobias, será que você conseguiria mandar esse slide para mim, por favor? Para depois eu passar para os meninos? Te mando. Vou só corrigir esse título aqui que eu coloquei errado lá no final, que tá me incomodando. Beleza, tranquilo, sem problema não. Beijo, gente. Boa noite para vocês e boa sorte.